Boa tarde, amados. Um prazer estar aqui novamente, onde nós temos esse período de estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Então, convido aos irmãos para a gente iniciar com uma oração. E aqui eu tenho um pedido, e eu gostaria que os irmãos anotassem aí, estejam também orando na casa de vocês. O pedido aqui é do nosso irmão Alex Souza. Então, nosso irmão Alex Souza, ele pede pelos seus pais, Francisco e Maria, e também pede pelo seu fortalecimento espiritual. Então, lembrando, se os irmãos tiverem algum pedido de oração e queiram assim fazer, pode escrever nos comentários que vamos, em algum momento aqui de nossas lives, procurar orar por esses pedidos. Mas anotem aí na casa de vocês esse pedido do nosso irmão Alex Souza, pelos seus pais, Francisco e Maria, pelo seu fortalecimento espiritual. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado diariamente. Obrigado pelo período que nós estamos aqui também e pela sua palavra, onde vamos ter contato. Rogamos a Ti que o seu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender, Senhor Deus, a sua palavra como ela é. Rogamos também a Ti, Senhor Deus, e lhe pedimos pelo nosso irmão Alex Souza, ele que pede pelo seu fortalecimento espiritual. Rogamos a Ti que o Senhor abençoe ele nesse sentido. Traga para ele o crescimento espiritual, o fortalecimento espiritual, Senhor Deus, diário, que todos nós precisamos na força do Espírito Santo. E rogamos a Ti também pelos seus pais, Francisco e Maria, que o Senhor derrame as suas bênçãos nessas vidas, o Senhor que conhece as necessidades deles, rogamos a Ti que o Senhor esteja agindo na vida deles, de cada um deles e de toda a família também. Essa é a minha oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dar aqui continuidade em nossos estudos falando um pouco sobre profecias. A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos desprezar as profecias. Então já estudamos um pouco sobre as profecias, estudamos também ali sobre a primeira grande profecia a respeito de Jesus Cristo, né, que é conhecido como também o proto-evangelho, a primeira anunciação do evangelho em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E hoje falando um pouco mais sobre profecias, cumprimento de profecias, promessas, gostaria de estudar sobre Isaías capítulo 53. E o título de hoje da nossa mensagem é Cristo e o cumprimento de Isaías 53. Então, Isaías 53, um capítulo tão conhecido por nós. Ele foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo. Só que quando nós lemos, meus irmãos, Isaías capítulo 53, parece que o profeta Isaías ele estava presenciando a vida de Jesus Cristo, sendo uma testemunha ocular. E ele estava vendo a vida de Jesus e escrevendo ali. Olha só, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, de tudo aquilo acontecer com Jesus Cristo, Isaías escreveu detalhadamente as coisas que aconteceriam com Jesus Cristo. Por isso que parece que ele estava ali realmente enxergando a Jesus presencialmente, escrevendo a sua história. Mas foi uma profecia que Isaías escreveu, sendo direcionado pelo Espírito Santo 700 anos antes dos acontecimentos, e nós vamos perceber que tudo que ele escreveu, tudo aquilo que ele profetizou, se cumpriu à risca na vida de Jesus Cristo. E a gente começa a perceber então aí a atuação divina na vida de Isaías, escrevendo esse capítulo, um texto inspirado como toda a Bíblia ela é, e o seu cumprimento, onde isso nos fortalece a nossa fé. Eu gostaria de dividir o capítulo 53 de Isaías em 3 partes como didática para o nosso estudo. Então a primeira parte que nós vamos ver fala o seguinte, é as profecias a respeito da vida de Cristo. Então é a primeira parte. A segunda parte será as profecias a respeito da morte de Cristo. Então, primeiro é da vida de Jesus Cristo aqui na terra. A segunda parte é sobre a morte de Jesus Cristo. E a terceira parte será as profecias a respeito do resultado da morte de Cristo. O que gerou a morte de Cristo? É o que nós vamos ver também aqui em Isaías capítulo 53. Então, a primeira parte. Profecias a respeito da vida de Jesus Cristo. Olha só o que diz Isaías, capítulo 53, versículos 2 e 3, dizem assim para nós. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura.
Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Meus irmãos, esse texto aqui está falando sobre a vida de Jesus Cristo aqui na terra. O texto fala que ele não tinha nenhuma aparência, nenhum tipo de formosura, nenhuma beleza que nos atentasse, nos atinasse os nossos olhos. O texto está falando que Jesus Cristo aqui na terra foi um homem comum. Olha só, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, Isaías já estava profetizando como seria a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Quando Jesus Cristo chegou, os judeus, na verdade, eles estavam esperando um Messias ali sendo o rei. Um Messias de uma origem nobre. Só que quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, nós vimos que ele era ligado com a cidade de Nazaré, com a região de Nazaré. Uma região pobre ali de Israel. Tanto que ele foi chamado de Nazareno. Ele também foi carpinteiro, aprendeu a profissão do seu pai. Olha só, a sua vida aqui na terra foi uma vida bem humilde. E os judeus estavam esperando alguém que fosse ali de uma posição muito nobre, uma posição de destaque. Eles estavam esperando que o Messias assumisse em Israel uma posição gloriosa de destaque, livrando eles ali das mãos dos romanos. Os judeus também esperavam um Messias de boa aparência. Aquele que olhasse para ele realmente já percebia, olha, esse aqui é diferente. Só que o texto nos fala que Jesus Cristo era um homem comum. Olha só, expectativa dos judeus e como que Jesus Cristo ele apareceu. O texto também nos informa que Jesus Cristo ele foi desprezado aqui na terra. Então, ele sempre seria desprezado. E quando nós olhamos para as Escrituras, o cumprimento disso, nós percebemos que Jesus Cristo ele realmente foi desprezado. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Perceba, Jesus Cristo ele foi desprezado aqui na terra. João capítulo 6, versículo 56 também diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Note, o que Isaías escreveu realmente aconteceu na vida de Jesus Cristo, seria um homem desprezado. Um homem que as pessoas olhassem para ele, não ia dar valor nenhum, as pessoas desprezariam ele, desprezariam os ensinamentos dele. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, percebemos que Jesus Cristo ele realmente foi desprezado. Então aqui está as profecias a respeito da vida de Jesus Cristo. Um homem que não tinha uma aparência bela e também que era um homem comum, e também aqui nós vemos que ele foi desprezado. Então a segunda parte que nós vamos ver aqui em Isaías capítulo 53, agora é as profecias a respeito da morte de Cristo. O que Isaías 53 fala a respeito da morte de Jesus Cristo? Olha só o versículo 5 desse capítulo aí. Diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, este texto aqui está dizendo claramente que Jesus morreria pelos nossos pecados. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós vamos ver o cumprimento dessa profecia, nós percebemos que Jesus Cristo realmente morreu pelos nossos pecados. Olha só o que Pedro, um dos seus apóstolos, olha só o que Pedro ele escreve em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Pedro, então, ele declara que Jesus Cristo, lá na cruz, ele realmente morreu pelos nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade. E no final desse versículo, ele até cita Isaías capítulo 53, versículo 5. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele faz essa citação, mostrando que realmente se cumpriu tudo aquilo que Isaías escreveu a respeito da morte de Jesus Cristo. Então nós percebemos que Isaías 53
fala da vida de Jesus Cristo, que ele seria desprezado aqui na terra, mas também fala da morte de Jesus Cristo. E o cumprimento disso nós vemos no Novo Testamento. Olha só ainda, continuando falando da morte de Jesus Cristo, o versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Perceba bem o que estava falando sobre a vida de Jesus Cristo aqui nesse versículo 7, que ele seria acusado e ele ficaria calado diante das falsas acusações. Com um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o Novo Testamento, nós percebemos realmente que Jesus Cristo foi falsamente acusado e ele não abriu a boca para se defender. Olha só o que diz Mateus, capítulo 26, os versículos 62 e 63. Só o começo do 63 diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Olha só que no julgamento religioso que estava acontecendo aqui, as pessoas estavam acusando a Jesus Cristo falsamente, porque eles não teriam com que acusar Jesus Cristo, porque Jesus nunca cometeu nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de infração, nenhum tipo de crime. E as pessoas então estavam caluniando a Jesus Cristo na tentativa de convencer ali aquele julgamento para condenar Jesus Cristo. Mas quando foi perguntado para Jesus: você não vai responder nada? Você não vai se defender? Olha só o que Jesus Cristo fez. Ele aguardou em silêncio, ficou calado, não disse nada. Perceba que estava se cumprindo aqui a profecia de Isaías capítulo 53, como um cordeiro mudo foi levado aos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca quando estavam caluniando contra ele. Percebemos aqui na história da morte de Jesus Cristo, mais um versículo de Isaías 53 se cumprindo na vida de Jesus. Olha só um outro versículo ainda, o versículo 9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. O versículo está falando que Jesus Cristo aqui, ele seria sepultado como se fosse uma pessoa rica. E quando nós vemos o Novo Testamento, nós percebemos o cumprimento disso aqui. Olha só o que diz Mateus, capítulo 27, versículos 57 ao 60. Diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Olha só, José de Arimateia, um homem rico. Perceba como estava se cumprindo tudo Isaías 53. Jesus, ele foi sepultado como se fosse um homem rico. Com o rico esteve na sua morte. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, todas as profecias de Isaías 53 estavam se cumprindo também. Este versículo, versículo 9, também diz o seguinte, que nós lemos de Isaías 53 no finalzinho: nem dolo algum se achou em sua boca. Esse versículo está falando que Jesus Cristo, aqui na terra, ele não enganaria ninguém. Ele sempre falaria a verdade, nunca enganaria ninguém. E olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Jesus Cristo não enganaria a ninguém aqui na terra, sempre diria a verdade. E 1 Pedro diz assim: o qual não cometeu pecado. Perceba bem agora, nem dolo, ou seja, nem engano algum se achou em sua boca. Perceba bem que quando Pedro estava escrevendo a sua carta, ele tinha em mente Isaías capítulo 53, diversas vezes ele faz referência a este capítulo profético, porque Pedro, ele presenciou tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo. E quando ele comparou a vida de Jesus e comparou a escritura que ele tinha em mãos, o Velho Testamento, Isaías 53, ele percebeu que tudo que estava escrito em Isaías 53 estava se cumprindo na vida de Jesus Cristo.
não tinha pecado e engano nenhum saiu de sua boca. O versículo 9 de Isaías 53, mostrando que Jesus Cristo, na sua morte, esteve com o rico. E também mostrando que na sua boca não saiu engano nenhum. E o Novo Testamento confirmando o cumprimento dessas profecias na vida de Jesus Cristo. Mais um, olha só o versículo 12, o que diz para nós. Diz assim, Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha só, na morte de Jesus Cristo, o profeta já estava predizendo que Jesus Cristo seria contado como se fosse um transgressor. Ele seria contado, colocado ali no meio de pessoas pecadoras. Ele estava morrendo como se fosse um pecador. E além disso, ele oraria pelos transgressores. Ele oraria, Jesus Cristo ali faria oração em favor dos pecadores. Olha só o que diz Marcos, capítulo 15, versículos 27 e 28. E aqui esse texto nos mostra que Jesus Cristo ele foi crucificado junto com 2 ladrões. E aqui mostrando que ele seria contado com os transgressores. Diz assim o texto. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E olha só agora, e cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Marcos também, voltando a sua mente, quando estava escrevendo aqui o seu livro, voltando a sua mente para Isaías capítulo 53, ele percebeu que Isaías 53 fez uma profecia que agora estava se cumprindo na vida de Jesus Cristo. Com malfeitores ele foi contado. Jesus Cristo foi crucificado juntamente com 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas além disso, Jesus Cristo, a profecia dizia que Jesus Cristo iria orar em favor dos outros transgressores. E olha só, Lucas, capítulo 23, versículo 34, o que diz esse texto. Fala assim: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Olha só, Jesus Cristo, neste momento, no momento da sua crucificação, no momento que as suas feridas estavam sendo abertas, Jesus Cristo estava derramando perdão. Jesus Cristo estava intercedendo pelos seus inimigos. As pessoas que estavam fazendo mal contra ele, Jesus Cristo estava fazendo o bem, orando em favor dessas pessoas. E o cumprimento de Isaías, capítulo 53, mais uma vez, nós vemos aqui no Novo Testamento, tudo se cumprindo conforme Isaías ele escreveu. Então aqui estão as profecias a respeito da morte de Jesus Cristo, tudo que envolvia a morte de Jesus Cristo. E a terceira parte, então, aqui do nosso estudo, na nossa divisão, nós veremos as profecias a respeito do resultado da morte de Jesus Cristo. O que a morte de Jesus Cristo ela produziu? E a primeira coisa que nós vamos ver é que Isaías 53 já profetizou que após a morte de Jesus Cristo seria ressuscitado. Ele venceria a morte. Ele não ficaria preso pela morte, mas ele venceria a morte. E diz assim o versículo 10 de Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Note bem, esse versículo aqui, o versículo 10, quando diz a frase, e prolongará os seus dias, aqui está fazendo uma referência à ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que morreu teria os seus dias prolongados, ressuscitado. Jesus Cristo seria ressuscitado e Isaías capítulo 53 já está fazendo essa referência. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que isso é verdade. Jesus Cristo ele ressuscitou. Tanto que, quando nós lemos Apocalipse, Jesus aparece lá em Apocalipse e diz assim para João, estou vivo para todo o sempre. Jesus Cristo venceu a morte. Ele não foi vencido pela morte, mas ele venceu a morte.
Então, o que traria após a morte de Jesus Cristo? Primeira coisa, a ressurreição. E o que a morte de Jesus Cristo também gerou, que foi profetizado ali por Isaías capítulo 53? Jesus, através da sua morte e ressurreição, traria justificação para as pessoas. Todo aquele que crê seria justificado. Olha só o que diz o versículo 11 de Isaías 53. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só, justificação. A morte de Jesus Cristo resultaria em justificação para a humanidade. Todos aqueles que crerem em Jesus Cristo serão justificados. É o que Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz, né, que nós somos justificados através de Jesus Cristo. Depositando a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos justificados e assim nós também ganhamos a paz relacional com Deus. Éramos antes inimigos de Deus, mas através da justificação que Jesus Cristo ele traz para a nossa vida, agora nós temos essa paz com Deus, essa amizade, ela foi restaurada com Deus através de Jesus Cristo. Então, somente aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles recebem a bênção da justificação. São declarados por Deus como se fossem justos. São declarados por Deus justificados. E ele recebe a bênção da justificação, é a bênção da salvação. Meus irmãos, Isaías, capítulo 53, escrito por Isaías 700 anos antes dos acontecimentos com Jesus Cristo. Mas tudo que Isaías escreveu se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Vimos aqui em Isaías 53 as profecias a respeito da vida de Jesus Cristo. Se cumpriu em Jesus Cristo. Nós vimos aqui em Isaías 53 as profecias a respeito da morte de Jesus Cristo. E quando vemos ali o relato da sua morte, todas as coisas se cumpriram também. Vimos aqui em Isaías 53 o cumprimento, aqui as profecias sendo faladas a respeito do que aconteceria depois da morte de Jesus Cristo. E quando olhamos para os evangelhos, também percebemos que tudo que Isaías escreveu realmente se cumpriu. O cumprimento de Isaías 53, meus irmãos, é uma prova de que Cristo é o prometido de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aquele prometido libertador, o Messias que Deus prometeu enviar aqui para o mundo para esmagar a cabeça de Satanás. Nós vemos que Isaías capítulo 53 nos comprova que Jesus Cristo, ele é o profeta, o libertador, ali o Messias de Gênesis capítulo 3, versículo 15. E o cumprimento também de Isaías 53 é uma prova que Jesus cumprirá todas as outras profecias que ainda restam para se cumprir, as profecias escatológicas. Nós vemos que o Antigo Testamento fala das profecias, como Isaías 53, a respeito da primeira vinda de Jesus Cristo. E todas elas se cumpriram literalmente. Isso nos dá segurança e fortalece a nossa fé para entendermos que as profecias que o Antigo Testamento e que o Novo Testamento também faz a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, nos fortalece que a gente entende que elas também se cumprirão cabalmente, se cumprirão literalmente, porque as primeiras profecias da primeira vinda de Jesus Cristo foi cumprida literalmente. Então, isso fortalece a nossa fé. E aqui nós temos esse nosso pequeno estudo a respeito de Isaías 53. Cristo e o cumprimento de Isaías 53. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos do Senhor, obrigado pelo estudo da sua palavra, obrigado também por Isaías capítulo 53, um capítulo muito conhecido por nós, que o Senhor esteja, Senhor Deus, aplicando a sua palavra em nosso coração, e obrigado porque nós percebemos pela iluminação do Espírito Santo que tudo que Isaías ele escreveu aqui neste capítulo se cumpriu na vida de Jesus Cristo. E obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo ele trouxe a salvação completa para nós. Obrigado por essa salvação, tão grande salvação que nós temos em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos e lembre de orar pelo nosso pedido de hoje, o pedido do nosso irmão Alex Souza, que ele pede pelos seus pais, Francisco e Maria, e também
pelo seu fortalecimento espiritual. Que Deus continue abençoando a todos.